Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui, iniciando a nossa aula de Pentateuco. Vamos primeiramente fazer uma oração pedindo a bênção de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, pedimos que o Espírito Santo nos dirija nesta aula, que o Senhor venha falar conosco, que não seja apenas uma aula teórica, mas seja o trabalhar de Deus em nossas vidas, que o Senhor esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Nós vamos então ver o capítulo número 1 da apostila de Pentateuco, iniciando a introdução ao Pentateuco. Ali está um modelo dos 10 mandamentos, um modelo de pergaminho. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Pentateuco, penta significa 5, teucos, livros. Então são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, trata-se do início, Êxodo, saída do Egito, Levítico, leis, Números, é o censo, e Deuteronômio, repetição das leis. A tradição judaica lista Moisés como o autor do Pentateuco. Jesus disse: se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. E aí outras evidências bíblicas que o autor foi Moisés. Geralmente esta seção do Antigo Testamento é comumente conhecida como Torá ou lei. Torá deriva da raiz yará, lançar ou projetar, e significa orientação, lei e instrução. A palavra Pentateuco é uma derivação de 2 palavras gregas, pente, 5, e teucos, volume. No Antigo Testamento, o Pentateuco é chamado de lei, livro da lei de Moisés, livro de Moisés, livro do Senhor, lei de Deus, livro da lei de Deus, livro da lei do Senhor, livro da lei do Senhor seu Deus, livro de Moisés, servo de Deus. No Novo Testamento, o Pentateuco é chamado de livro da lei, livro de Moisés, lei de Moisés, lei do Senhor. Os 5 livros da Bíblia que compõem o Pentateuco são o princípio da revelação progressiva de Deus ao homem. Em Gênesis, nós temos o começo da criação, a queda do homem, a promessa de redenção, o início da civilização humana, início do relacionamento de aliança entre Deus e o seu povo escolhido, Israel. O Êxodo registra Deus libertando o seu povo da escravidão e sua preparação para a posse da terra prometida que Deus lhes tinha reservado. O livro de Êxodo recorda a libertação de Israel do Egito, depois de 400 anos de escravidão, assim como prometido por Deus a Abraão. Você vai achar na Bíblia que também nos fala sobre 430 anos, o período em que o povo de Israel ficou no Egito. Ali fala 400 anos. Esses 30 anos é justamente o período que Josué foi o governador do Egito, e então este período de 30 anos de José como governador não conta-se como escravidão. Por isso, são 400 anos de escravidão. Esse livro registra a aliança, voltamos lá. Este livro registra a aliança de Deus faz com Israel no Monte Sinai, as instruções para a construção do tabernáculo, a entrega dos 10 mandamentos e outras instruções. O livro de Levítico segue Êxodo e expande as instruções de como o povo da aliança, Israel, devia adorar a Deus e governar a si mesmo.
Números fala sobre o censo do povo de Israel, né? Deuteronômio é a repetição das leis. Os 5 livros do Pentateuco são geralmente considerados livros históricos por registrarem acontecimentos históricos. Embora sejam muitas vezes chamados de Torá ou lei, na realidade eles contêm muito mais do que leis, fornecem uma visão geral do plano de redenção de Deus. Como o resto do Antigo Testamento, as promessas, tipos e profecias contidas no Pentateuco têm seu cumprimento final na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Satanás é expulso do céu. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra nos fala que a terra era sem forma e vazia. Em outro texto nos fala que Deus não a criou vazia. Qual é a explicação então? Deus criou a terra, e quando Satanás foi expulso do céu, Jesus fala sobre isso, ele foi atirado na terra como um raio, juntamente com miríades de anjos decaídos, que se tornaram demônios, e esse fato ocasionou, então, uma destruição na superfície da terra, em muitos lugares, onde, inclusive, haviam os dinossauros. E os dinossauros, então, foram mortos em consequência desta queda de Satanás e seus demônios sobre a terra. Ali vocês podem ler a respeito de uma matéria da Gazeta do Povo, dia 20 de setembro de 2011, onde os cientistas concluem que um asteroide caiu sobre a Terra. Este asteroide, para nós, é o diabo e seus demônios, que provocaram, então, a morte dos dinossauros. A resposta bíblica, olhe, no princípio criou Deus os céus e a terra, a criação do universo. E a terra era sem forma e vazia, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele não a criou vazia. Então, os dinossauros estavam aqui. Jesus fala ali sobre a queda de Satanás, como um raio que caiu do céu. A palavra dinossauro, é claro, você não vai encontrar na Bíblia, porque é uma palavra que foi criada depois, é uma palavra composta. Em 1841, o paleontólogo e anatomista britânico Sir Richard Owen introduziu, ele criou a palavra dinossauro, numa reunião da Associação Britânica para o Avanço da Ciência. Dino, originária da palavra deinos, quer dizer terrível, e sauro, lagarto ou réptil. Deus criou os répteis e os dinossauros, alguns são répteis. Podemos encontrar alguma referência ali em Jó, capítulo 40 e no capítulo 41. Então, esta é a explicação do que aconteceu com os dinossauros. Tá? As dispensações. A definição teológica é uma dispensação, é uma maneira, um sistema particular de Deus de administrar seu reinar sobre o mundo à medida que ele progressivamente executa seu propósito para a história do mundo. Então nós vamos ver as dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e governo divino. Ali estão as 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, quando ocorreu a confusão das línguas na Torre de Babel, promessa patriarcal, a lei, graça, igreja do Espírito Santo, o 6º juízo, a grande tribulação, isto vai ocorrer após o arrebatamento da igreja. E depois vem a 7ª dispensação, depois do arrebatamento da igreja, tem a grande tribulação, e depois o milênio, onde Jesus vai estar governando
o mundo pessoalmente. O homem em inocência. A dispensação da inocência resultou no primeiro fracasso do homem, sendo os seus efeitos os mais desastrosos possíveis. É chamado, claro, dispensação de inocência, porque o homem não tinha consciência o que era bom, o que era mal, o que era pecado e o que não era. O homem sob a consciência. Então, pela queda de Adão e Eva, o homem passa a ter a consciência do que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é. Governo humano. Do terrível juízo do dilúvio, Deus salvou 8 pessoas, as quais deu a terra purificada, com amplos poderes para governá-la. Noé e sua família receberam essa responsabilidade. A dispensação do governo humano resultou na tentativa ímpia do homem desejar tornar-se independente de Deus e terminou com o seguinte juízo: a confusão das línguas. Então, o governo humano vai do dilúvio até Abraão. Dispensação patriarcal ou da família, o homem sob promessas dos descendentes dispersos daqueles que construíram a Torre de Babel. Deus chamou um homem, Abraão, com quem fez uma aliança. Então Deus começa a fazer várias promessas para os nossos patriarcas. A dispensação resultou no fracasso da família de Israel e terminou com o seguinte juízo: a escravidão no Egito. O livro de Gênesis, que começa com estas palavras sublimes, no princípio criou Deus, termina com esta triste expressão: em um caixão no Egito. Aí vem o julgamento, que é o cativeiro no Egito. Então Deus sempre nos dá promessas, Deus quer fazer alianças conosco, quer fazer pactos conosco, mas muitas vezes os homens pagam pelas consequências justamente de quebrarem estas promessas, de não aceitarem estas alianças. A dispensação da lei, o homem sobre a lei, duração de 1430 anos, vai desde o êxodo do Egito até a crucificação de Cristo. Deus entrega a lei, então, para o seu povo. Primeiramente Israel, logo depois Judá, foram expulsos de Canaã, sendo que a sua dispersão pelo mundo ainda continua. Tanto judeus como gentios conspiraram, levando à morte por crucificação. Dispensação da graça. O homem sob a graça. A morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo introduziu no mundo a dispensação da graça, que é a dispensação que vivemos hoje, que quer dizer favor imerecido, ou Deus dando justiça em vez de exigir justiça, como quando sob a lei. A salvação perfeita e eterna é agora oferecida graciosamente, tanto ao judeu como ao gentil, sendo a fé condição única. O resultado predito desta prova do homem sobre a graça é o juízo sobre o mundo incrédulo e uma igreja apóstata. Apesar de estarmos na época da graça, muitos têm cometido a apostasia, que é o abandono da fé. Pelo fato de estarmos na época da graça, Paulo nos esclarece dizendo que não é porque estamos debaixo da graça que podemos viver de qualquer maneira, podemos viver no pecado de qualquer jeito. Paulo esclarece aos romanos que nós precisamos ter novidade de vida, mudança de comportamento. A graça de Deus está sobre nós para nos dar a salvação, mas precisamos ter mudança de comportamento. A salvação, então, vai sendo um processo. O que Jesus disse? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a salvação inclui, sim, uma mudança de comportamento, o abandono do pecado e a busca ao Senhor Jesus.
Você pode pensar, mas todos nós somos pecadores. Sim, nós não somos perfeitos. Perfeito é só Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, existe uma condição de um bom caráter, de um bom testemunho. Eu posso não ser perfeito, como de fato não sou. Nós não somos perfeitos, mas nós temos a obrigação diante de Deus de termos um bom caráter, de darmos um bom testemunho, de obedecermos às suas instruções, termos uma condição diante de Deus que as pessoas possam olhar para nós sem que se escandalizem, sem terem o que nos acusar. É isso que o Senhor pede de nós, como está escrito lá em Apocalipse 22:15, Apocalipse 21:8, 1 Coríntios 6:10, em Mateus capítulo 6 e tantas outras passagens, onde Deus deixa claro que nós temos que ter uma mudança de comportamento. Então, o fato de estarmos na dispensação da graça não permite que nós possamos viver de qualquer jeito. Depois seguir-se-á o período chamado a grande tribulação. Vocês estão observando que nós não estamos lendo todos os slides, porque vocês poderão fazer isso, né, no seu lar, ali no seu aconchego, né? Então nós estamos fazendo um resumo e ministrando nos assuntos principais dentro do Pentateuco. Então, após a época da graça, nós teremos aí o arrebatamento, depois a grande tribulação, um período de 7 anos, e na sequência, o retorno de Jesus para governar a terra por 1000 anos. Ali temos algo interessante. O homem sob o reino pessoal de Cristo, o milênio, a 7ª dispensação. Jesus reinará sobre Israel restaurado e sobre a terra por 1000 anos. Esse período é chamado de milênio. Não haverá nenhum demônio na face da terra. Todos eles estarão presos. A sede do seu poder será em Jerusalém, né? A sede onde Jesus vai governar será em Jerusalém. E os seus santos, incluindo os que foram salvos na dispensação da graça, isto é, a igreja, serão unidos com ele na sua glória. Mas, quando Satanás for solto, por um pouco de tempo, encontrará o coração natural tão inclinado para o mal como sempre, e com a maior facilidade ajuntará as nações que irão batalhar contra o Senhor e os seus santos. Irmãos, por que Satanás vai ser solto? Deus poderia dar um ponto final nessa história, né? Jesus estará governando por 1000 anos e a Bíblia nos revela que muitos não aceitarão o governo de Jesus. Você consegue imaginar isso? Mas é o que a Bíblia nos revela. Então muitos dirão, mas não há outro Deus, nós somos obrigados a servir ao Senhor, não tem outro para que sirvamos. Então Jesus vai soltar Satanás por um pouco de tempo, para que o povo aqui na terra faça a sua escolha. Deus não quer que a gente o sirva por obrigação. O plano de Deus para nós é extraordinário, é maravilhoso. Um plano de bênção, um plano de graça, um plano com muito sucesso. Este é o plano de Deus. Deus coloca para nós a bênção e a maldição. Mas Ele também nos deu a condição do livre-arbítrio, ou seja, você pode escolher se vai servir a Deus ou não. Eu posso fazer essa escolha. E dependendo desta escolha, é que nós teremos consequências boas, obviamente escolhendo as bênçãos, obedecendo a Deus, ou teremos consequências más. Não é que Deus queira a maldade para nós, mas é simples, irmãos. Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao diabo. Não tem um terceiro. E como o Senhor não quer que nós façamos as coisas, sirvamos a Ele por obrigação, você já experimentou levar alguém na igreja por obrigação, por exemplo? A pessoa repara em tudo que é defeito que tem na igreja, mas ela não enxerga o milagre, ela não enxerga a cura, ela não enxerga a bênção, porque ela não está a fim de ser ministrada
pelo Espírito de Deus em seu coração. Ela não está ali para ouvir uma palavra, ela foi levada por obrigação. Então Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente o sirva de coração. Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos. Então por isso vai chegar o momento em que Deus soltará novamente Satanás, para que o povo que estiver aqui, eles façam a sua escolha, servir a Deus ou ao diabo. Essa dispensação terminará em juízo, né? Recapitulando, uma dispensação é um período de tempo em que é dado ao homem uma nova oportunidade de se reconciliar com seu Criador. A cada dispensação, Deus estabelece parâmetros que regem o relacionamento entre ele e o homem. O propósito de Deus é sempre o mesmo, tentar fazer com que o homem, por vontade própria, no exercício pleno do livre-arbítrio, decida tê-lo como único Deus e o obedeça espontaneamente. Todas as dispensações têm em comum um conjunto de características, um período de tempo, as exigências de Deus, salvação exclusivamente pela graça, a fé comprovada através de obras, uma aliança estabelecendo as condições do relacionamento e castigo ao final do período pelo não cumprimento. Então ali, mais uma vez, o quadro das dispensações. Inocência, onde houve a criação e a queda do homem, a expulsão do jardim, consciência, onde entra o dilúvio, aliança com Adão, o governo humano, onde ocorre a confusão das línguas na Torre de Babel, a dispersão, né, da confusão das línguas. Com respeito à confusão das línguas, meus queridos, vale dizer o seguinte, nem toda união procede de Deus. Essa questão da Torre de Babel, por exemplo, esta união deles, que Deus falou que eles estavam muito unidos, mas nem toda união ela tem a bênção de Deus, depende do propósito desta união. Qual é o objetivo deste grupo? Qual é o propósito desta união? Por que estão se reunindo? No caso aqui da Torre de Babel, existia uma grande arrogância por detrás de toda aquela situação. Então Deus teve que confundir as línguas para dispersar as pessoas. Então guarda isso no teu coração. A união que procede de Deus, ela tem que ter um propósito, um objetivo que tenha a aprovação de Deus. Senão pode ser uma coisa meramente humana, por revolta, por rebeldia, e às vezes até uma ação maligna por detrás disso. Então participe de grupos unidos dentro daquilo que Deus aprova e será uma bênção na tua vida. Quarta dispensação, a promessa feita aos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, depois a saída do povo do Egito. Aliança com Abraão, aliás, o cativeiro, né? O cativeiro no Egito. Alianças com Moisés, alianças com Davi, vem a morte de Cristo. Entramos na sexta dispensação, que é a época da graça, logo em seguida o arrebatamento. E a sétima, então, o milênio, e depois do milênio, o juízo final. Então, alianças significa pacto, acordo, ajuste e concerto entre Deus e seu povo, uma prova a qual o homem é submetido cada dispensação. O nosso Deus é Deus de aliança, através delas, Ele nos dá a garantia de muitas bênçãos se houver fé e obediência. É o seguinte, meus queridos, Deus simplesmente, Ele vem para nós e pergunta, você quer fazer um acordo comigo? Aliança é isso.
Você quer fazer um pacto comigo? Eu te abençoo, eu abençoo a tua família, eu te dou graça, eu te dou prosperidade, eu faço você ter sucesso, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor nada vai dar certo, né? Então, muitas coisas que aparentemente estão progredindo, se não tivermos com o Senhor, o inimigo das nossas almas pode interferir a qualquer momento e tudo ir por água abaixo. É a famosa palavra de Jesus, de Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, sobre a casa edificada sobre a rocha. Jesus disse que a casa ela pode ser edificada na areia, ele não disse que não pode. Pode sim, a casa pode ser edificada, muitas pessoas podem ter prosperidade, podem ter sucesso nos seus planos, mesmo não estando com Cristo. Isso devido ao seu trabalho, ao seu esforço e etc. Porém, o que Jesus alerta? Que o inimigo pode vir a qualquer momento. A tempestade, a luta, a dificuldade pode acontecer a qualquer momento. Então, se o Senhor não estiver presente para nos socorrer, se nós não estivermos com o Senhor, os nossos planos vão por água abaixo, a casa cai, a família é destruída e assim por diante. Então, o que Deus quer com estas alianças? Ele vem falando, quero abençoar. O propósito de Deus é abençoar. Deus nunca fez uma aliança para amaldiçoar. Deus nunca fez uma aliança para prejudicar o seu povo, jamais. Deus nunca fez uma aliança para querer que o seu povo seja derrotado. Sempre a proposta de Deus é a bênção, é o sucesso. Sempre a proposta de Deus é nos dar o melhor. Aliás, Jesus falou sobre isso, né? Que o nosso Pai, Ele nos dará o melhor. A iniciativa do concerto, então, sempre foi de Deus. Concerto com Adão. A primeira aliança Deus fez com Adão e Eva, aliança adâmica e edênica, no jardim do Éden. Deu-lhes a terra em pleno domínio sobre os animais, fartura. Olha o que Deus tinha para eles, ó. Bastava eles obedecer a aliança, só isso. Mas foram conversar com o capeta. Crente, quando conversa com o capeta, é o que dá, ó. Deus estabeleceu as suas condições. Não deveriam comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Mas o que estava fazendo aquela árvore lá então, se não era para eles comer? Deus testando a nossa obediência, Deus testando a nossa vontade através do livre-arbítrio, porque, como já disse, Deus quer que o sirvamos de coração e não por obrigação. Você não é capaz, queridos, de chegar lá no céu. Imagine, Deus salva alguém que não quer ser salvo. Chega lá no céu, o camarada vai ser outro capeta, vai ser outro diabo. Vai dizer, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não queria vir para cá. Por incrível que pareça, tem gente assim, acredite. Então, ali o princípio da obediência. A aliança feita lá no jardim do Éden, encher a terra de uma nova ordem, a multiplicação do ser humano, subjugar a terra, ter domínio sobre a criação animal, zelar pelo jardim, comer ervas e frutas, mas abster-se de comer da árvore da ciência do bem e do mal. A penalidade desta última ordenação seria a morte física. Então, ali mais ou menos, aonde seria o jardim do Éden? Lógico que hoje a gente não sabe, né? Aliança adâmica determina a vida do homem decaído e marca condições que prevalecerão até a época do reino eterno. A própria criatura será liberada do cativeiro da correção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Os elementos da aliança adâmica são os seguintes: a serpente, o instrumento de Satanás, foi amaldiçoada. A primeira promessa de um Redentor, Gênesis 3,15. Após o dilúvio, então, houve o concerto com Noé, após o dilúvio, do qual se salvaram Noé e sua família. E Deus, mais uma vez, vem fazer uma aliança e coloca o arco-íris como sinal deste pacto. Concerto com Abraão foi chamado concerto perpétuo,
porque é extensivo às gerações vindouras e já apontando para o reino eterno de Cristo. Como parte da aliança, Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação e abençoar todas as famílias da terra através dele. Dar a terra de Canaã, o concerto foi feito com Abraão, Deus mudou o nome dele. Como parte da aliança, Abraão deveria circuncidar todos os machos, filhos e servos, sob sua autoridade. Aliança mosaica, então ali entra os 10 mandamentos, os juízos, as ordenanças. Estes 3 elementos formam a lei, como essa palavra se emprega no Novo Testamento. Os mandamentos e ordenanças formam um só sistema religioso. Os mandamentos formam um ministério de condenação e de morte. Fazer de Israel uma propriedade peculiar, ou seja, um povo especial e mais chegado a Deus. Fazer de Israel um reino de sacerdotes e uma nação santa. Israel tinha por obrigação, diligentemente, ouvir a voz do Senhor. A aliança mosaica era a lei. A aliança palestínica, esta aliança predizia a dispersão em virtude da desobediência, predisse o futuro arrependimento e conversão, a volta do Senhor e a restauração da sua terra. A aliança com Davi, Deus prometeu-lhe que de sua semente viria o Messias e que sentar-se-ia no trono de Davi eternamente. Nova aliança, Cristo é o mediador da nova aliança. Ele apresentou essa aliança quando celebrou a ceia com os seus discípulos. Esse é o cálice da nova aliança. No meu sangue derramado em favor de vós. Promessa da nova aliança, remissão dos pecados. Aqui, irmãos, deixa eu só alertar o seguinte: quando a Bíblia fala em remissão de pecados, perdão de pecados, ela não está excluindo as consequências disso. Então, não é tão simples pedir perdão e não pagar pela consequência. Nós vemos isso na vida de Moisés, quando ele desobedeceu a Deus, Deus o perdoou, mas ele pagou as consequências. Foram escolhas. Vimos isso na vida de Davi, Deus o perdoou, mas ele pagou as consequências. Então, a remissão dos pecados, ela faz com que Deus nos perdoe e abre a porta para nós da salvação. Agora, não podemos, irmãos, viver de forma a estar prejudicando os outros, não obedecendo às ordens do Senhor, viver de qualquer maneira, porque nós vamos ter as consequências, tá? Então haveria um novo coração, não o mesmo, hein? Um novo coração. Haveria a concessão do Espírito Santo, haveria a cura divina para os males físicos. Muito bem. Dentro deste capítulo 1 da apostila, eu quero fechar sobre algo muito importante, que a gente fala que Deus é o arquiteto da família. E de fato Ele é. Por isso que o diabo tenta destruir a família de qualquer maneira. Tem muitos lugares que já não se fala mais pai e mãe, se fala o cuidador. Nada contra aqueles que assumem o papel do pai e da mãe, nada contra aqueles que cuidam dos filhos de alguém que precisam de cuidado. Não é neste sentido que eu estou falando. Eu estou falando no sentido do inimigo tentar apagar a figura do pai e a figura da mãe. Vejam que coisa linda. A palavra de Deus diz, ela fala, a palavra mãe aparece na Bíblia
289 vezes. Mas você sabe o que significa mãe? Como que Deus disse, essa mulher vai ser mãe? Quando Deus falou a palavra mãe, o que Ele estava se referindo? Em Gênesis 3:20, e chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Esta palavra mãe é a junção de duas letras do hebraico. A primeira letra, Aleph, e a 13ª letra, Mem. No hebraico, cada letra tem um significado. Aleph, primeiro ou forte de água. Então, a palavra mãe, ela é a junção de duas letras no hebraico, Aleph e Mem. Aleph significa primeiro ou forte de água. A mãe é a primeira a dar a vida, é a primeira pessoa a ter contato com o bebê. Pense num processo de parto. Uma criança cresce e se desenvolve na água mantida no útero da mãe. A vida está nesta água e muitos compostos necessários, como proteínas, carboidratos, são absorvidos pela criança durante o desenvolvimento. Sem estes, a criança não cresceria e acabaria morrendo. A mãe fornece água que dá vida à nova criança e mesmo após o nascimento, esse processo continua à medida que a criança é amamentada com leite materno. Então, mãe significa águas que dão vida. Olha que coisa linda. Vou repetir. Águas que dão vida, referindo-se ao processo da gestação, né, no ventre da mãe, referindo-se ali àquele momento em que a criança está sendo formada. Águas que dão vida. Então, o nome mãe, a palavra mãe, ela tem um grande significado. Tá? Então, por isso que Deus requer tanto que a gente honre os nossos pais, e aliás é um mandamento com promessa, né? Deus promete nos abençoar grandemente. E pai, o que significa pai? A palavra pai aparece 1186 vezes na Bíblia. Em Gênesis 2:24, é a primeira vez que aparece a palavra pai, diz ali, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. É a junção também de duas letras hebraicas, Aleph, que é o primeiro caso da mãe, né? Aleph quer dizer primeiro, forte, no sentido de primeiro, de autoridade, tá? E também a palavra beit, B-E-Y-T, que significa casa. Então, o que significa a palavra pai? Significa autoridade da casa. Autoridade da casa. Não é que ele seja maior ou menor, não é nesse sentido. Toda casa, todo grupo, todo lugar tem que ter um líder. Não pode haver dois líderes num lugar só. Não pode haver duas pessoas responsáveis por um trabalho num lugar só. Porque senão, sempre um vai jogar a culpa no outro. Veja o que aconteceu lá com Adão e Eva, né? Então, aqui é uma questão de autoridade, é uma questão de determinação de funções, de responsabilidade. Hoje, nós vemos aí os casais se dividindo em suas responsabilidades, não há nada de errado nisso. O que eu quero ressaltar aqui, irmãos, é a importância da família, que foi arquitetada por Deus, e que o diabo tenta destruir a todo custo. Então, pai significa autoridade da casa. Então, novamente, falando sobre a importância dos filhos honrar o pai e a mãe. E filho, olha que interessante. O que significa a palavra filho? Então, mãe, água que dá vida. Pai, autoridade de casa. Filho significa semente. Tem origem nas palavras ben e beit, que significa continuar,
semente. Por isso que Deus tanto fala assim na palavra, né? A tua semente darei essas terras, a tua semente eu abençoarei. Então, filho é aquele que dá a continuação da família. Olha que coisa linda, aquele que dá continuação à família, a semente. Então, mãe, águas que dão vida, pai, autoridade da casa, e filho é semente, tá? Então, guarda isso, eu achei muito interessante para trazer a vocês neste primeiro capítulo da apostila. Que Deus vos abençoe grandemente, em nome de Jesus, que Deus os dirija e esteja